Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, vamos lá. Hoje vou trazer para vocês aqui uma convidada muito especial, que é a Marcela Leal, né? E é com muita honra, né, que eu vou estar recebendo ela aqui para falar de um assunto não muito convencional. E ultimamente eu tenho trazido alguns assuntos um pouco diferentes, né? Com relação ao acolhimento em si, aos animais em si, mas sim, tudo o que foi acontecendo, né, na minha mente, as transformações que foram acontecendo, para que hoje eu pudesse estar realizando o trabalho que eu faço hoje, né? Então, as comunicações intuitivas, ela foi um processo, né, onde antes de chegar, antes de eu liberar a minha mente para eu poder realizar a comunicação intuitiva, eu acabei tendo alguns conhecimentos sobre a mente. E por isso que quando eu ouvi falar em comunicação intuitiva, telepática, com a consciência dos animais, isso para mim foi muito natural, né? Claro que é um processo até a gente treinar e se abrir para isso. Vão entrando, pessoal. Daqui a pouco já vou chamar, vou esperar a minha convidada chegar. Mas eu vim trazer um pouquinho desses assuntos que foram um pouco a minha base para me liberar a minha mente. E um desses assuntos é a visão unificada, mas eu já vou aqui. Ela, junto com ela, eu possa dar início aqui. Ela já mandei o convite, Marcela. Olá! Oi, querida. Olá! Tudo Muito bem? prazer. Aqui, pronto. Eu também vou ajeitar agora o meu vídeo. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, minha querida. Nossa, obrigada eu por você, né, gentilmente, né, ceder o seu tempo para falar de um assunto que eu julgo extremamente necessário. Você talvez não saiba disso, né? Não sabe, mas num dos momentos mais desafiadores que eu passei, né, de dor mesmo, e ainda né? Que hoje a gente vai treinando esta visão, né? Então a gente vai saindo de um sofrimento. Não que as situações não vão acontecendo, mas foi o seu conteúdo. Você foi uma das poucas pessoas que conseguiram me tirar daquele estado de sofrimento mental por conta dessa visão unificada, né? Que eu já tinha alguns conhecimentos por conta da física quântica, sou ressonante, né? Do Hélio Couto, e aí, mas quando você veio, e aí tudo foi fazendo sentido. E hoje, fazendo o meu trabalho, eu me deparo, né, durante as comunicações intuitivas, com o eu superior, consciência, centelha divina, enfim, são vários nomes, e eu vejo essa semelhança dessa visão unificada, né, com as mensagens que chegam, e isso é, é muito, não é surpresa para mim, mas eu falo, meu Deus, né, como tem muitas coisas aí para a gente ver. Mas antes da gente começar, eu quero que você se apresente para o meu público, porque aqui o meu público é um público de acolhimento ao luto. É só para eu dar um pouquinho de introdução, né? Aqui eu sempre acolho. E então, só que aos poucos eu estou vendo a necessidade de trazer um pouquinho disso para que as pessoas tenham uma outra forma, um outro caminho para sair desse sofrimento que é muito grande, né? Quando a gente acessa na dor do luto, sem ser às vezes o que temos hoje, né? As religiões e não dizendo que isso não é importante. Tudo é importante, né? Mas Sim. tem momentos que eu vejo
que às vezes aquela ferramenta ou aquela coisa que temos nas mãos, disponível, aquele conhecimento que temos, conhecimento disponível, às vezes ele não é o suficiente para que a gente tenha um pouco de conforto, né? Então, por isso que eu estou tentando trazer o que foram as minhas bases de conhecimento que eu tinha para poder sair do meu sofrimento até chegar no meu propósito, que é esse trabalho que eu faço, né? Então, se apresente para o meu público, eu depois também vou falar, né, Tá um pouquinho. Esteja bom. bem-vinda. Ok. Bom, em primeiro lugar, obrigada novamente pelo convite. Meu nome é Marcela Leal. O meu trabalho é trazer a ideia, né, da mente unificada para as pessoas, né? Apresentar para as pessoas a, a mentalidade unificada, né? O que é a mentalidade unificada? A mente unificada, ela está no final de todo o nosso processo de autoconhecimento. Então, é como se tudo que a gente tivesse que aprender, né, nessa vida, ou para quem acredita em outras vidas, tudo que a gente tivesse para aprender, quando a gente chega no final de todo esse conhecimento, a gente acessa algo que se chama mente unificada. É uma maneira de pensar e é uma maneira de estar no mundo. Essa mente unificada, ela te traz, né? Ela te ajuda a entender, ela te convida para um lugar dentro da tua própria mente, onde você entende que você é um com tudo que existe. É por isso que muita gente em espiritualidade fala isso, né? Eu e você somos um, né? Até o próprio Jesus falava, né? Que nós somos um. Porque ele estava falando a partir desse lugar. É uma visão de mundo, né? Uma maneira de ver o mundo a partir desse lugar. E de verdade, né, Edenilze, como você mesma falou no início, é a única forma de não sofrer ou de sofrer menos. Porque neste lugar de mente una, a gente acessa essa paz que transcende o entendimento, né? Porque é o que nós somos, é como se fosse uma relembrança mesmo. Por isso que dá essa sensação de paz. Exato, exato. Então, até para até dar um pouquinho de, né, uma costura, né, um pouquinho disso. Porque uma coisa é nós termos o conhecimento, outra coisa é o autoconhecimento, né? E o Sim, autoconhecimento é conhecer o que a gente não sabe de nós, exatamente. né? É o que eu não sei de mim, né? Então, e foram estes, e saber o que eu não sei de mim, eu acho que ela é importante, que é aí que a gente vai começar a fazer depois os ganchos com os animais, porque é um assunto, quando entramos nos animais, mexemos num assunto muito delicado, né? Porque estamos falando de um amor puro. Enquanto vemos nós, o nosso sofrimento, o sofrimento do outro, ainda às vezes é difícil, mas quando, né, entramos nos animais é um pouquinho mais difícil. Mas então por isso que é uma construção. Então, o autoconhecimento, ele nos ajuda a conhecer aspectos nossos que nós não conhecemos. E uma forma de conhecermos essa parte de nós é olharmos como está a nossa vida do lado de fora. Exato, exatamente. Então, para que as pessoas possam, né, e a gente ir construindo essa ideia. Então, o que está acontecendo no meu mundo de fora, né? Como estão as minhas relações, como eu estou lidando com os meus desafios, com todas as emoções que elas estão desabrochando, né? Que a vida está me fazendo eu reagir, e como eu reajo às situações, principalmente a parte negativa, e o que acontece, o que chega até mim. Então, então, como o nosso mundo externo ele é um reflexo do que está interno, esse foi um caminho muito importante para mim, do autoconhecimento, que nenhuma religião me trouxe, e só a espiritualidade. Sim. Que quando eu vi que tudo que eu
estava passando foi criado pela minha mente, né? Sim. Forma, né? Tudo é uma imagem da minha mente. Então, se tudo aquilo é um reflexo, eu preciso, então, ir corrigindo a forma de ver e tentando ressignificar as coisas, né? Sim. Dentro de mim. Sim, exatamente. Então, e nesse aspecto, né, foi quando eu me deparei, né, quando eu conheci a mente unificada, e eu fui me deparando com as semelhanças das comunicações intuitivas, não com a mente do animal, porque a gente não conversa com o animal, né? É com a consciência, que é um campo de informação, né? E aí, quando a gente acessa esse campo de informação do eu superior, é uma informação que ela vem unificada. Ela não tem julgamento, ela tem muito amor, porque esse amor eu sinto em mim, que eu tenho vontade de chorar, porque eu não consigo, parece que as células não conseguem, né? Então, é de muito amor, é de muito não julgamento, né? E eu falo, nossa, isso aqui tem muito dessa mente unificada. Então, com certeza. E aí foi por isso que eu quis, né, eu, até para falar para o seu público, né? Eu sou médica veterinária, sou Ednilce, médica veterinária, e durante toda a minha carreira foi dentro da docência. Eu segui carreira acadêmica, né? Dei aula até 2 anos atrás, foram mais de 25 anos na graduação e na pós-graduação. Então, vim de uma mente racional, muito técnica, né? E, de repente, mediante todas as circunstâncias de dores, perdas, né? Fui para o autoconhecimento e hoje fui me abrindo para as terapias até um ponto que eu vi que ajudando as pessoas eu também me curava, me tirava da dor e até chegar às comunicações, que chegou até com os animais que partiram, que os animais que partiram acabam... eu consigo acolher porque eu já aprendi a me acolher no momento de maior dor, né? Então, para mim, é leve fazer isso. E só que quando a gente... Então, por isso que eu te chamei. Quando a gente está falando até dos animais, né? Que estão lá conosco e a gente sabe que eles são puro amor e tá tudo certo, a gente tem muito a ganhar nessa relação, mas é um questionamento muito grande que temos, né, que as pessoas têm com relação ao sofrimento dos animais, né? Então, claro que existem 2 tipos aqui de situação que eu acho que é importante. Uma coisa é a dor, que ela é física e emocional, e os animais podem ter essa dor física. A outra coisa é o sofrimento psíquico, que é o sofrimento, que isso é humano, da mente humana, né? E esse sofrimento psíquico do pensar, de estar no futuro, no presente, no passado, os animais não têm. Mas a gente vê os animais doentes quando estão conosco, né? Você sabe disso, eles vão adoecendo e a gente sofre realmente de vê-los naquele estado de adoecimento. E muitas vezes existe esse questionamento: poxa vida, por que um ser tão puro, de puro amor, que nos oferece tanta coisa, eles sofrem, né? E aqui eu não vou trazer a minha visão dos meus estudos da sistêmica, eu quero trazer, né, também a gente une os conhecimentos. E também nós temos uma outra situação, que foi o que me chamou a atenção e que eu conversei com você. Daqueles animais que muitas vezes não têm donos, não tem dono, então ele está na rua, enfim. E mesmo aqueles que têm, mas têm tutores, né, que acaba tendo os maus tratos, né? Enfim, eu até recebo às vezes algumas mensagens, né, no direct sobre isso. Eu até peço para que não envie muito disso, né? Porque muitas vezes, se eu não puder fazer nada, eu prefiro não me alimentar disso, né? Mas, então eu queria ver,
né? Queria Uhum. que você me trouxesse isso, porque as pessoas sofrem muito com Sim. isso, principalmente os maus tratos, né? Esse sofrimento dos animais abandonados de rua, enfim, veja o que Uhum. você Tá bom? sente a sua visão de trazer para nós. Claro, claro. Então, eu pensei muito sobre esse tema. Eu não é à toa que eu tô aqui, porque tem uma coisa também de eu ter uma afinidade com os animais, né? O meu sonho quando eu era criança era ser veterinário, olha só. Não sei se eu não sabia disso, mas era isso. Eu falava para todo mundo que eu ia ser veterinário. E eu sempre tive muita afinidade com os animais. E eu comecei a perceber que existe uma característica nos animais e com a qual a gente se identifica muito e a gente sente esse amor muito profundo por eles, que é a inocência. Tá? Essa inocência, ela também está dentro dos humanos, mas como a gente tem uma complexidade maior ali de consciência, essa inocência ela não fica tão perceptível no humano. E no animal, isso fica muito claro para nós, essa inocência. Então, uma das coisas que faz com que a gente consiga sentir esse amor tão grande pelos animais é justamente a gente conseguir enxergar essa inocência nos animais que também está dentro de nós. E é essa inocência, esse amor que nós somos em essência, que é inocente, independentemente da pessoa, tá? Todos têm essa inocência dentro de si, mesmo a pessoa nesse mundo sendo um psicopata, sendo uma pessoa que fez as piores coisas, em essência, ela tem isso dentro dela, só que ela não está lembrada, né? Isso é importante, isso é uma coisa importante frisar, até para a gente construir um entendimento que pode ajudar a gente na questão do sofrimento com os animais. Então, essa inocência que o animal traz e ele nos relembra que a gente também tem essa inocência dentro de nós, as crianças também têm essa característica dos animais de nos lembrar da inocência. Então, toda vez que a gente vê uma criança, um animal, a gente se abre, né? A gente se desnuda, né? A gente solta as nossas defesas imediatamente. Por quê? Porque a gente lembra dessa inocência dentro de nós. Então, é como se este ser, né, no caso o animal, mas pode ser um bebê também, né, também relembra, ele lembrasse a gente desse lugar. E é isso que faz com que a gente sinta este amor tão grande, né? E eles são muito puros, né? Eles são puros, eles têm uma inocência muito grande, você sabe disso melhor do que eu, né? Uma inocência muito grande. E eles também são nossos parceiros. Eu acredito muito, veja, eu não tenho nenhuma visão, o espírito me disse nada disso, mas o que eu sinto é que eles também vêm para ajudar a gente a entender isso, a entender que nós temos isso dentro de nós. Tanto que às vezes uma pessoa que tem muita, não tem muito contato com essa amorosidade, ou seja, que veio de uma família muito rude, assim, e nunca teve contato, às vezes em contato com um animal, ela consegue se transformar, né? Porque ela começa a relembrar, né? E ela vai se transformando, ela vai vendo como se fosse um espelho daquele lugar, daquele amor que ela tem dentro dela e começa a lembrar desse amor. E isso é muito curativo, né? Exato. Essa é a visão da mente unificada. Então, os animais, eles conseguem ver a gente desse lugar. É por isso que quando a gente olha para eles, a gente sente essa sensação. A gente toma esses goles dessa visão unificada, dessa visão dessa inocência, que é nossa. É nossa. Só que por conta de tudo, todas essas camadas, né, de crenças e de coisas que a gente vem adquirindo durante a nossa existência ou as nossas existências, depende do que cada um acredita, a gente vai criando uma casca, né? Uma camada ali de proteção, né? Porque existe um julgamento de que essa inocência precisa ser protegida, né? E que a gente não pode mostrar isso para todo mundo. Então a gente cria essa casca. E os animais,
como a gente sabe que eles não nos julgam, né? A gente consegue se abrir, a gente se abre muito mais facilmente para os animais. Então, eu acho que eles têm um papel fundamental na nossa vida enquanto professores, no sentido de nos ensinar a amar, nos ensinar Sim, o que é o amor e nos relembrar, porque na verdade ele não vai ensinar, tipo, ó, algo que a gente exato. não sabe. Ele vai fazer a gente relembrar que a gente tem isso dentro de nós. Então, eu acho que eles são muito, muito importantes mesmo. Eu digo até pelas experiências que eu vivi. E se der tempo, eu quero contar uma minha aqui com o Benê, que até falei um pouquinho dele Uhum. com você, que foi um gato que eu tive. Mas é isso que eu sinto. Isso é uma primeira parte, assim. Eu não sei se você concorda comigo, se faz sentido para você, que eu vejo. Aí tem a questão dos maus tratos dos animais, que eu gostaria de falar também. Sim, sim, exato. Acho que vamos construir primeiro o amor, Uhum. né? Sim. E eu falo muito durante o meu trabalho nos stories, que é né, que seria essa parte de acolhimento, que para que a gente possa sair, às vezes, do sofrimento, do medo, daquele, poxa, será que eu não fui o suficiente para o meu animal? Poxa, será que eu fui até onde realmente eu Aqui, ó. poderia? Olha aqui. É igualzinho meu! Nossa, Marcela, igual o meu! E o meu é meio blogueirinho, ele parece comigo o tempo inteiro, ele adora uma câmera. Ah, Lindo legal. ele. Né? Uhum. Então, assim, esse é importante. Eu falo que para que a gente possa, às vezes, ressignificar muitas culpas, sensações de insuficiência que a gente acha, quer pedir perdão, né? Tem muitos tutores que querem pedir muito perdão pelo que fez, né? Se sente Uhum. culpado ou insuficiente, eu falo, para isso a gente vai precisar entender qual é o amor dos animais. Vamos para a vida Sim. com eles. Que é Aham. isso Sim. exatamente que você está dizendo. Eu Uhum. faço, porque eu concordo muito, porque, em primeiro lugar, vamos entender a mente de um animal. Uhum. Nesse Sim. sentido, é uma mente mais limpa do Uhum. ego, das crenças, do não Sim. julgamento, é a inocência. Então, É. se Uhum. ele nos ama como nós somos e Uhum. pela nossa essência. Sim. E por É isso, o único lugar que eles se contatam, eles se conectam é com esse com lugar. este Uhum. lugar, por isso que nós nos sentimos profundamente amados. E por Uhum. isso que Sim, é isso é verdade. curativo. E Uhum. é como, eu digo que é como se ele nos entregássemos para nós mesmos. É isso. Boa, boa. Eu Uhum. vejo que ele Uhum. nos entrega, por que para nós mesmos? Porque é para a nossa essência que ele está nos levando. Né? Uhum. E sim, eles não entendo profundamente esses mistérios da vida, mas eles trazem isso. Eu estou te fazendo você enxergar isso. O amor já Uhum. estava em você, tem um pouco dessa fala na comunicação intuitiva. Então, sim, Uhum. concordo plenamente, né? É, Uhum. exatamente, porque e assim, e eu acho que eu também acredito, e aí é onde a gente vai nesses maus tratos ali, né? Uhum. Nessa situação Uhum. de sofrimento, que para qualquer pessoa, né, que esteja passando qualquer tipo de violência, seja um animal ou seja uma pessoa, eu vejo que a cura para a nossa mente, para o planeta, sei lá o que seja, é sempre através do amor. Uhum. Uhum. Com certeza. Não tem Né? outro E caminho. não tem esse outro caminho. Eu sei Uhum. que é difícil muitas vezes a gente pôr amor para algumas situações, Uhum. mas é o que os animais nos convidam, Uhum. Sim. neste lugar, né, de Uhum. consciência, né, e por isso que o que você trouxe é muito prudente mesmo, e eu vejo isso constantemente nos atendimentos. Muitas pessoas falam, pessoas já com mais idade, falam, eu só aprendi a amar com o meu animal. Eu Que nunca coisa, né? tinha, e é um número muito grande, muito Uhum. grande. Olha o Uhum. papel destes seres, né, os animais de estimação, né? Quando eles saem ali dos quintais e entram nas nossas casas, nas nossas camas, Uhum. trocando
dia a dia, as nossas emoções são os nossos companheiros, muitas vezes, né? Então, isso Sim, muito lindo a gente entender um pouquinho deste amor, que é um amor puro, inocente, como você trouxe, e é um sem julgamento. E sim. então, quando eles partem, seja como for, Uhum, de forma natural, de forma por uma eutanásia, uhum, você tendo ou não tendo, às vezes, condições de oferecer tudo que hoje a medicina veterinária tem, porque hoje uhum. temos, né? Se você mora numa grande capital, temos hoje as mesmas equipamentos, você tendo ou não tendo as condições financeiras, para o animal está sempre tudo bem, não tem um julgamento. Sim. E por que que não tem julgamento? Porque esse estado de inocência também é chamado de estado de presença, né? Isso eu falo bastante no meu conteúdo, nas minhas aulas, porque esse é o estado de presença que tanto se fala em autoconhecimento. Porque no estado de presença você não tem passado na mente. É por isso que o animal ele não te julga a partir do que aconteceu ontem, né? Ontem você pode ter, né? Às vezes a pessoa tá lá irritada, briga com o animal, no dia seguinte ele tá lá de novo amando a pessoa e no outro dia amando. O amor é incondicional porque ele é presente, ele não se relaciona com o passado. O amor do animal se relaciona com a inocência que está dentro de você e essa inocência é eterna. Ela é presente, ela é eterna. É por isso que a gente sente isso, né? E não tem passado. Ele está sempre olhando para você a partir do presente, a partir do presente. Então ele não guarda mágoa, não, né? É Sim, sempre no presente a sim. relação. Isso é E, muito legal. eu gosto de dar um exemplo muito claro para isso, que é, hipoteticamente, se nós deixarmos o nosso cão, né? Porque o Uhum, gato não vai ser muito mais possível pelo jeito dele, mas se pegarmos o nosso cãozinho, deixarmos ele num local, abandonarmos, vamos dizer, uhum, deixarmos por uhum, uma semana na rua, num local ali. Se nós voltarmos depois de uma semana, depois eu, sei lá, desisti de deixá-lo lá na rua, eu vou uhum. buscá-lo, tá? É uma situação hipotética. Sim, Assim que nós voltarmos, o animal, vai amar ele, igual. ele vai amar igual. Ele não vai É, falar, nossa, você me abandonou. é. Ele não vai chegar lá, ficar raivoso, fazer o julgamento ou fazer birra, né? Poxa vida, né? Então, não, por quê? Então, porque ele está exatamente nesse estado de mente do presente, é o amor Uhum, do agora, sem o passado, né? uhum, Então, é importante que a gente vá construindo isso para que a gente vá entrando, sim, né, nesse lugar também de calma, nas uhum, situações, né, das insuficiências que sentimos, uhum. muitas vezes com eles, a gente se julga muito, né? É sempre Sim, muito esse auto-julgamento. São essas emoções que nós precisamos olhar para nós, né? sim, sim, sim. As Então, culpas, né, que a gente as sente também. culpas, que é Será que eu muito cuidei frequente, direito? Nossa, exato. será que eu fiz o melhor? O animal nunca vai pensar nisso. O animal não tem esse tipo de julgamento. Para ele, você está sempre fazendo o melhor, Será, entendeu? Não existe será isso. que eu podia ter visto antes a doença? É, nossa, Nossa, passou, né? Os animais, será que foi o diagnóstico foi precoce, né? Ou não foi precoce? Os animais, eu falo, eles não conhecem os tratamentos, eles não sabem os prognósticos, então eles estão sempre sabendo o que eles acessam, essa nossa essência, o que a uhum, gente sente por eles, né? Então é importante a gente sempre relembrar isso, porque a nossa mente vai sempre nos levar para um outro lugar, com sim, certeza, né? sim, sim, E, sim, com certeza. e como os próprios animais dizem, aí eu vou falar com relação às doenças quando eles estão conosco. Uhum, Hoje, até porque pelos animais terem acesso à nossa casa, né, dentro dos nossos lares, eles podem ser cuidados, eles sim podem apresentar doenças de vários uhum, tipos, muitas delas debilitantes, muitas delas sim com apresentação de dores físicas, né? uhum, Então, e aí a gente pode se questionar, poxa vida, né? Por que que esses animais sofrem? E aí eu vou responder isso
pela visão do que vem até da consciência dos animais, né? Então, até eles trazem que eles precisam passar por isso Uhum. como uma forma de adquirir experiência para aquela consciência, como se fosse uma evolução. Só que eles Uhum. falam que não tem pesar, Não tem. Uhum. não tem vitimização, não tem Uhum. o medo. Sim. Uhum. Sim. Então, olha como a gente precisa entender essa diferença, porque se nós recebermos determinados diagnósticos, nós vamos entrar numa mente com medo, né? Já vamos Uhum. começar a pensar nas coisas do futuro, e meu Deus, e agora, e agora, e aí isso até vai nos alterar muito. Os animais não. É verdade. É no presente o tempo inteiro no agora, né? Não tem esse passado que traz todo esse medo e nem a projeção para o futuro, E né? A nem a ansiedade projeção. que vou projetar o futuro. Exato. Exatamente. Então, é Uhum. importante, até uma tutora trouxe, quando teve um diagnóstico de câncer. Nossa, foi muito triste para ela entrar com o animal a primeira vez num centro oncológico. Uhum. Ela estava arrasada. E o cachorrinho chegou lá, todo faceirinho, brincando com todo mundo. Aí ela Sim. falou, meu Deus. É. Ela falou, nossa, ele tá bem. É lógico, né? Aí eu brinquei, claro, tá tudo bem para ele. Ele não conhece, né, Uhum. os diagnósticos. Então, hoje a gente, por nós amarmos muito os animais, fazerem parte hoje da família, né? A gente chama Uhum. como um meio. É importante que a gente sempre se lembre disso, Sim, com dessa mente do certeza. agora deles, Sim, com certeza. do agora, né? Uhum. Uhum. E no agora eles estão nesse estado de presença e sempre com essa. E eu vejo que no agora é a mente que nós já saímos do sofrimento se ficássemos, conseguíssemos ficar no agora, né? Sim. Tem uma coisa interessante sobre o corpo, né, que eu tô pensando aqui agora, os insights estão vindo assim, os downloads. O corpo, ele pertence ao tempo, né? Ele pertence ao tempo. Então não tem como o corpo não se deteriorar. Ele vai se deteriorar, mas a mente, o que a gente faz com a nossa mente é que pode nos ajudar a soltar essas correntes de dor, né? E de culpa, e de medo, e de raiva, e de vitimismo. Porque a mente, quando ela sai dessa conexão com o ego que traz essa dor, e que é esses tempos que não existe, né? A minha mente fica lá no passado ou fica lá no futuro. Quando ela vai se desconectando desse ego, ela se liberta. Para quê? Para sentir essa amorosidade, né? Que o animal tá ali nos lembrando o tempo inteiro, que a gente sempre teve e que a gente sempre foi. Essa é a mente unificada, na verdade. Então, é importante a gente entender que o corpo, a gente pode até fazer ele durar mais, né, no tempo, o nosso corpo ou o corpo do animal, se a gente tiver com uma mente clara, né, com maior contato com a nossa inocência, com esse lugar de amorosidade, a tendência é que que a gente não ataque tanto o nosso corpo e nem o corpo de ninguém, mas o corpo um dia ele vai, né? Ele vai embora. Mas a nossa mente, a gente pode alcançar uma liberação muito grande, né? E um entendimento muito grande por meio dessas experiências mesmo e até do próprio estudo. Isso é Sim, importante falar. sim. E você me fez lembrar agora de um fato que é muito importante. Quando estamos falando de um processo de finitude dos Uhum. animais, né, que para nós, os seres humanos, hoje eu vejo que é muito difícil os tutores passarem por este processo, de olharem para este processo de finitude dos Uhum. animais, né? Uhum. E você me traz um fato muito importante que eu acompanho também processos, estudo um pouco de processos de finitude em seres humanos, né? Que são os Uhum. cuidados paliativos. E é muito interessante ao fazer comunicação intuitiva com os animais que estão até na UTI ou estão nesses processos de finitude, eles eles começam a se desconectar cada vez mais do corpo e eles vão Uhum. entrando muito mais nesta amorosidade. Eu acesso uma paz e uma plenitude que eu falo, não é possível que esse animal está nessa condição de plenitude, nessa condição física. E ele Uhum. está.
mesmo, não que ele não precise receber de atendimento. Ele precisa de atendimento, precisa de medicação para dor, precisa estar internado, mas a mente, ele está em outro lugar, não tem um sofrimento psíquico. Sim. E quando nós vamos para uma pessoa em processo de finitude, dependendo de como a vida dela foi, o que ela fez da vida dela, neste processo, muitas vezes a dor emocional é tão grande que nem as emocional, a dor é emocional, mas isso vai para o corpo a ponto das medicações que controlam dor não conseguirem fazer efeito. Sim, entendi. Entende? Sim. E tem pessoas que estão na mesma condição clínica e mesmo naquele processo que possa gerar, às vezes nem causa tanta dor aquela doença, mas ela está em paz. Então, para a gente ver como esse sofrimento deste momento, quando estamos falando de doença física, a gente projeta isso por nós, das nossas vivências. E os animais, eles não têm neste momento arrependimentos. Eu poderia ter feito diferente a minha vida. Eles viveram bem. Então, eles estão muito conectados com a fonte neste momento. E muitas pessoas trazem em processos de finitude, fala, mas a senhora está com muita dor, sei lá, ela fala, na verdade, eu queria ter mais tempo para conhecer o meu neto, por exemplo. Isso é o que está indo mais. Sim. Entende? Sim, entendo. Então, olha, eu estou trazendo isso para a gente poder entender como os animais também nos ajudam a olhar para o processo de finitude e a morte de uma forma diferente. Sim, sim, com e certeza. Que está tudo bem eles passarem por este processo, dependendo do que você pode me dar, até onde você consegue ir comigo, né? Então, os animais têm essa mansidão mesmo. E que não tem como nossa mente humana querer proteger, e vamos fazer isso, claro, cuidar, né? Não é deixar de fazer os cuidados médicos, não é isso, mas eu estou indo nesse lugar de mente, que é aquele sofrimento de angústia, né? Do desespero que os animais não têm, eles não apresentam, né? Com certeza, com certeza. Eu fiquei pensando aqui, que eu falei dos bebês também, né? Que eu acho que tem na nossa mente, ele tem um efeito muito parecido, né? Eu vejo, por exemplo, as pessoas dizerem o amor que eu tenho pelo meu filho é incondicional e a coisa mais profunda que eu já senti, e não existe nada que se compare a isso. E eu estava pensando agora, né? Como os animais, os bebês também, as crianças, nos lembram desse amor, é como se eles autorizassem a gente a acessar esse lugar que está dentro de nós. Então, quando acontece qualquer coisa, né, com o nosso animal, né, e no caso, né, no mundo, né, com o filho, por isso que a dor é tão grande, porque é como se a pessoa estivesse perdendo o contato, né, com esse amor infinito que é ela. Ela, é como se ela se perdesse dela mesma, né? É por isso que dói tanto. Exato, perfeito, é exatamente. E eles trazem isso, assim, a gente vê um padrão nas comunicações. Ele fala, eu só te lembrei deste amor, ou ele já estava dentro de cada um, traz de uma forma diferente, mas é por isso, porque é como se eles alguns trazem, muita imagem, né? É muita imagem, às vezes eles trazem como se eles trouxessem a chave para abrir uma portinha que a gente achou que estava lá, que não existia, né? Exato. Então, por isso que isso é tudo, por isso que os animais, eu vejo eles como um portal de cura, através do amor,
né? Com certeza. Nossa, com certeza. Nossa, muita cura, muita cura. Né? Eu perdi um gato, né, o ano passado, um gatinho que eu tinha que faleceu. E foi super interessante o processo, porque ele foi um bicho, dos meus animais, o mais diferente. Eu sentia que ele que me cuidava, sabe assim? Eu acho que você já deve ter ouvido isso muito, mas eu sentia que ele especialmente esse gato, que ele me cuidava. E quando ele faleceu, aconteceu uma coisa super interessante. Eu chorei, eu me permiti acessar emoções como se eu estivesse limpando alguma coisa. E próximo do dia que ele faleceu, eu, eu olhei para ele e falei, ah, entendi o que você veio fazer aqui. Porque o tempo todo eu via que ele era diferente. Aí eu falei, Benê, não acredito que você veio fazer esse papel na minha vida. Não acredito. Eu sabia que ele ia morrer. E eu sabia que eu ia botar para fora um monte de coisa que eu precisava fazer uma limpeza dentro de mim e que eu não conseguia de outra forma. Exato. E ele me ajudou a fazer. Eu fiquei tipo mais de uma semana chorando. Só que não era além do sofrimento, era assim, ó, isso precisa sair. E não tem outra forma, entendeu? A forma é essa. Eu vim aqui, além de tudo que ele tinha que viver na vidinha dele, eu vim aqui para desbloquear esse negócio que você tem aí dentro de você. E meu corpo só saía aquele negócio. Eu parava de chorar, de repente eu chorava de novo, mas eu ia fazer as coisas, de repente eu falava, ok, agora eu tenho que chorar de novo. Eu chorava, chorava, chorava. Eu via que estava acontecendo uma Exato. catarse e que era algo muito antigo. Daí eu fui me tocar, sabe do quê? Ele faleceu no mesmo dia que o meu pai morreu, quando eu era criança. E a minha mãe falou assim, ó, quando seu pai morreu, porque eu tava com meu pai quando ele faleceu, e ela falou assim, que você ficou muito tempo sem tocar no assunto, né? Claro, depois eu fiz terapia, trabalhei, mas provavelmente o Benê, ele veio nesse momento da história da vida dele, me ajudar a desbloquear um negócio ali, que era assim, não, você tinha que ter chorado lá, você não chorou lá, você vai chorar tudo agora. E foi impressionante, foi uma cura, assim, eu me permiti, eu falei, cara, eu vou chorar tudo que eu tiver que chorar, porque eu não quero nada aqui dentro, entendeu? Me bloqueando também. E Exato. ele que foi como fala, o disparador desse emocional que estava ali acumulado e que precisava vir à tona. Exato. Né? É muito interessante. E na verdade, todos os É, lutos profundos e aqui. dolorosos estão conectados com memórias. Com certeza, com Né? certeza, com certeza. Então, por isso que precisamos, a importância de nós liberarmos, né? Dar espaço para essa dor do luto pet, que eu falo, porque Sim, não é só do animal que a gente está chorando. não, não mesmo. São memórias, então se Certeza. permita, porque é curativo, né? Sim, sim. Então, os animais conseguem fazer com que a gente acesse e libere emoções, né? Essa é a visão sistêmica veterinária, onde tudo isso se conecta. Uhum, A gente vai buscar exatamente onde isso está conectado, né? Porque tem um caminho, né? É tudo muito lindo, por isso que, né? Então, é se permitir, por isso que eu falo. Então, é se permitir a isso, e por isso que não existem culpas, né? Então, sim, até nestes processos, principalmente quando as partidas são por eutanásia, uhum, sim. a eutanásia ela é sistêmica, ela só chega num sistema para que a gente possa acessar uma memória não vista. Ai, olha só, incrível, Assim, incrível. não é à toa, por isso que eu falo, não, Sim, foi o que não aconteceu com o podemos Benê. estar, não podemos, eles Uhum, estão a serviço neste momento, já que eles precisam partir, uhum, eles se colocam a serviço do sistema familiar, uhum. porque não é fácil tomar essa decisão, não Não é, mesmo, é uma não mesmo. decisão muito difícil, Uhum, e é um luto que pode se complicar, entre aspas, por conta da tomada de decisão, então uhum. está a serviço de algo maior. Com certeza, Claro, com né? certeza.
a gente não sabe o que e tudo mais, mas é onde a gente tenta buscar para que dê um pouco de alívio e faça a pessoa sair desta culpa, né? Sim, com Então, os animais certeza. se colocam a serviço. Então, isso por isso que essa relação hoje ela é muito profunda entre nós e eles, Uhum. e lembrar que eles também estão recebendo e evoluindo muito conosco. Sim. Porque nunca na humanidade os animais puderam receber tanto amor como hoje. É verdade. Principalmente nos momentos da finitude e da doença. É, com E certeza. é Com certeza. nesse amor, quando eles estão doentes, e é onde a gente vai recebendo, e eles vão recebendo muito amor, aquela alma também ganha alguma percepção, né? E eles também evoluem. Então é tudo muito lindo, né? Essa Sim. relação, para que a gente, eu acho que é importante que a gente sim carregue a tristeza por um tempo, a dor, ela faz parte, mas os pesos, como os próprios animais dizem, que a Uhum. gente solte, Com né? certeza. Nossa, com certeza. E ainda só mais uma coisa que aconteceu que eu preciso te contar, que você não sabe, é muito legal, que eu nunca tinha vivido também com o animal. Quando eu voltei para casa nesse dia, né, que ele ficou lá no dia que ele faleceu, que foi muito difícil para mim esse dia, eu cheguei em casa e eu acordei de madrugada, que foi aí que começou o choro. E eu comecei a chorar, chorava, 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 chorava. E chegou uma hora, eu acho que era umas 6 da manhã, assim, eu chorei tudo que eu tinha para chorar, que parecia que saía um negócio, eu falava, ok, agora eu consigo dormir. Dormia. Quando eu deitei para dormir, eu vi o Benê. É muito raro acontecer isso. Eu não sou uma pessoa que fica vendo coisa fora do corpo o tempo inteiro, tá? Mas foi tipo um presente, assim. Eu vi, eu fui atrás dele, eu estava fora do meu corpo. Eu entrei num lugar onde ele estava meio que tentando entender o que estava acontecendo. Ali onde ele estava, ele não estava reconhecendo. E eu fui, Benê, Benê, eu tô aqui, ó, você não tá sozinho. Eu fui lá, peguei. Na hora que eu peguei e conversei com ele, falou, ó, tá tudo bem, conversei com ele. Botei ele no meu peito, na minha cama, eu já estava na minha cama. Aí eu botei ele no meu peito, assim, e ele ficou deitado, que ele gostava de fazer isso. Ele deitava no meu peito com as patinhas de frente para mim. Na hora que ele deitou, ele dissolveu no meu peito e eu senti um amor absoluto, um amor assim ultra incondicional. Ele derreteu, ele sumiu no meu coração, assim. E ficou muito claro para mim que era um recado, sabe assim, olha, tá tudo bem comigo, saiba que tá tudo bem comigo. Nossa, eu me emociono de contar, porque foi um amor assim lindo, sabe? E eu vi que tava tudo bem. Então, tipo, foi um presente que ele me deu mesmo. Muito Sim, lindo. exato. E falo, e quando a gente está, eu falo, quando a gente está aberto, né, e Uhum. solta as crenças, né, porque eles, eu falo, eles dão um jeito que sejam em Uhum. sonhos, que sejam É, através da própria mente mesmo, quando a gente, eu falo que tem um exercício sistêmico da gente tentar trazê-los na nossa mente por telepatia, eles dão um jeito de dizer que está tudo bem, porque eles são sim, amparados, são sim. seres de muito amor, né? Uhum. Eu falo, eu não vejo nada, eu não sou, a minha, eu falo, é muito o processo que eu faço, ele é telepático, né? Uhum. Mas eles trazem muito, nós somos muito amparados pelo Sim, Criador, com, eles falam. com certeza, Né? com E eu certeza. sinto isso, porque eu não sinto, olha, dá até emoção, assim, porque eu não consigo sentir esse amor que eles trazem neste momento e com nada na minha vida. Uhum. Uhum. É um Sim, amor que é diferente, é. preenche que não cabe, né? Então, assim, então a gente precisa confiar que sim, eles ficam bem, né? Com certeza Então ficam. E não tem nada de mágoa, não tem nada não tem disso, nada não de existe mágoa, nada. exato, de Não, culpa, olha, eu vou, né? Não tem, não, né? não. Então, no fim, estamos. Então, essa live também está sendo de acolhimento. Uhum. Não tem como, né? Quando a gente está nessa mente, eu falo, a gente acaba.
a gente não combinou nada, né, Marcela? A gente nem Sim. conversou direito. Eu acho que eu só Uhum. conheço um pouco do seu trabalho e eu falei, eu confio no que vai aparecer. E vamos falar um pouquinho, então, agora acho que é um pouco de desafio Uhum. nós falarmos desse sofrimento que tem no mundo, né? E Sim. principalmente quando as coisas parecem injustas, Uhum. estamos falando de algum abandono ou algum maus tratos, né? Enfim, eu sei que às vezes é um processo, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão. E depois eu também eu queria trazer depois uma comunicação intuitiva de um animalzinho que passou por uma situação dessa. Tá Mas eu bom, quero que, tá bom. mas eu quero que você traga isso para a gente Uhum. conversar mesmo. Tá. O que eu pensei, né, de falar sobre isso e que é o que faz sentido para mim, tem muito a ver com o que a gente vem construindo até agora nessa live com relação à projeção, né? Porque voltando lá no início, né, entendendo o que é a mente unificada, né, que a mente unificada é a consciência de que nós somos um. Quando a gente está muito desconectado dessa lembrança de que nós somos um, a gente também projeta, tá? Só que a gente projeta de forma oposta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa, né, de um ser de luz, que é Jesus, né? Jesus veio para o mundo e passou por tudo que ele passou, porque ele veio ensinar essa inocência, ensinar que nós temos esse amor dentro de nós. E o que aconteceu no final da história dele, né? As pessoas foram lá e falaram: não, 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 não. Você não vai vir aqui me ensinar que eu sou amor. Eu não estou pronto para aceitar que eu sou amor e não estou pronto para lidar com essa ideia, né? Para mudar tudo que eu tenho para mudar em mim, para eu aceitar que eu sou esse amor. Então, o que a pessoa faz? Ela pega essa inocência e crucifica, certo? Ó, é isso, é literal. É isso que eu vou fazer com essa inocência que está dentro de mim. Eu vou crucificar porque eu não dou conta de lidar com isso agora. Eu aprendi que eu não mereço amor, eu aprendi que eu sou tudo de ruim que existe nesse mundo, eu aprendi que só o mal existe e eu vou pagar o mal com o mal e entregar mal e receber mal, enfim. Eu não tive amor, eu não tive contato com o amor, então entre aspas, este ser, né, que é este ser que a gente chama de mal no mundo, ele perdeu, ele está perdido, ele está sem contato com esse lugar de inocência dentro dele. Então, o que ele faz? Ele afasta dele. De que forma? Né? Se a gente entender esse exemplo que, na verdade, o livro que eu trabalho, ele traz com a crucificação, né, um curso em milagres, é exatamente isso, é uma projeção. Eu pego a inocência, o amor que tem dentro de mim, que eu não consigo aceitar porque eu aprendi que eu não sou um ser digno, que eu sou um ser péssimo, né? E que não é verdade, e boto para longe. Mas eu tenho que botar bem longe, porque se ficar mais ou menos perto, este ser vai ficar me lembrando desse amor que eu tenho dentro de mim. Esse ser vai ficar me lembrando dessa inocência que existe dentro de mim. Então é exatamente isso que acontece com os maus tratos. Na verdade, a pessoa não quer olhar para essa inocência que existe dentro dela. Ela não sabe lidar com isso. Então ela vai e maltrata porque ela quer tirar de perto dela. É claro, gente, que isso dói. É claro, né, que a gente vê essas coisas no mundo e isso causa uma dor imensa em nós. Mas os maus tratos vêm disso. Na verdade, a pessoa ela tá fazendo isso com ela mesma, com essa parte dela inocente, entendeu? É tanta raiva, é tanto ódio, porque ela aprendeu a ser desta forma, né? E dá tanta raiva, dá tanto ódio, dá tanta culpa, dá tanto medo, que ela só sabe continuar esse processo. Né? Ela veio lá de um pai, de uma mãe, ou talvez nem teve, né? De uma Exato. família, de abuso, sempre essas pessoas que maltratam animais ou humanos, se você vai olhar para o histórico delas, tem um passado muito terrível na vida dessa pessoa. Sempre tem, é só uma projeção. Então ela não quer lidar com esse amor, ela não quer lembrar,
ela não quer olhar para isso agora, porque tá, para ela tá muito distante. Então ela desconta nesse ser. Tipo, ó, não, eu não vou lidar, eu vou destruir isso aqui, porque isso aqui vai ficar me lembrando o tempo inteiro que eu sou amor e eu não tô pronto para olhar para isso agora. É assim que eu vejo. Sim, Mas sim, não significa que não dói, tá, sim, gente? Não é bom ver um ser maltratado, nem saber de histórias de maus tratos. Não é bom, nem para mim, entendeu? sim, Eu também tô num processo de aprendizado. exato, Mas a verdade é essa. exato. Então, e até é muito, e é muito interessante, porque eu nem sabia qual era a sua resposta, né? E, assim, claro, nada justifica o ato, Nada. né? Uhum. Isso é um ponto. Nada justifica o ato. Mas lembrar, né, que é uma frase que os animais já trouxeram, né? Um animal trouxe: quem fere está ferido. Ah, que legal. Que legal. É isso. Então, essa frase, assim, então, claro, isso não vem, não que os animais não sintam a dor, não que eles não Uhum. possam, dependendo, gerar alguns traumas, os traumas são diferentes na mente de um animal, de um ser humano, mas sim, os animais podem ter traumas. Então, não que não vá ter consequências, Uhum. certo? Sim. Quando a gente acessa a consciência do eu superior dos animais, que vem deste lugar de uma mente unificada, sem julgamento, olha o que veio. Eu quero trazer para depois até a gente complementar mais um pouco. Foi até de, uma, de um cavalo Uhum. que eu faço praticamente cachorro e gato, né? Mas Uhum. é de uma veterinária. E ela resgatou esse cavalo, esse equino, porque ela estava, né, sob maus tratos e ela acabou perdendo esse cavalo. E eu Uhum. me comuniquei, né, após a partida dela com o eu superior, e ela traz assim, ela fala que ela sente, né, ela sente que o homem que estava com ela falou que ela sente e ela me traz a dor que o homem estava com ela carregava. Ela conseguia perceber a dor que ele carregava. Ela fala Uhum. assim: a dor dele era grande, da pessoa que estava maltratando Olha só. É. a Nala, né? A Luna, que era um equino. Ela falou: Uhum. a dor dele era grande e isso era colocado para fora do mundo dele. As Nossa. feridas da alma humana podem ser vistas pelo caos externo que existe no mundo. Quando o coração Uhum. avança, quando o coração amansa, a alma fala mais forte através de toda a dor. Então, a mansidão surge no mundo. Não busque a paz interna tentando mudar as pessoas e as circunstâncias. Busque acessar sua alma e o coração com a sua cura e ajude a curar a ferida do outro. Somente desta forma a paz chegará no planeta. Que lindo. É isso. É mente una É total, mente mente unificada. una total. Total. É. Uhum. Então ela me traz que o homem tinha muita dor Sim. e era uma forma dele pôr para fora toda a dor dele, maltratando Uhum. ela, né? Claro, Uhum. gerou consequências, depois ela foi resgatada e tudo mais, né? Então a Uhum. gente tem que ir deste lugar. Então os animais, como nós seres humanos, estamos inseridos no planeta, então de Uhum. dualidade. Uhum. Então nós vamos estar sempre lidando com o bem e com o mal, né? Uhum. Até teve uma pergunta não, teve uma pergunta aqui, eu quero que você traga como você vê isso. Veio assim, então os animais são vítimas, Uhum. né? Eu não vejo muito como vítimas, mas eles Uhum. sofrem, né, a situação, mas como que então a Mas gente poderia diante ver do isso? que é que eu queria entender o contexto que essa pessoa perguntou, né? No Acho que ela sentido, está por que aqui, que ele tá é falando? a Nancy, ela até está aqui. Tá. Olha lá, ela Uhum. até tá aqui. É, sim. Dependendo do ponto de vista, sim. Mas eles também são professores. Eles são várias coisas, assim como todos nós. Entende? Só que
a gente pode vê-los como vítima, mas eles não se veem como vítima, Exato. entendeu? Porque eles estão aqui para ensinar a gente a ir além, entendeu? E além deste lugar de vitimismo. Porque no vitimismo, é claro que tem muita dor envolvida e não tem saída. Então, esse lugar que está além, ele é muito importante também a gente ir, até para que a gente consiga curar a nossa dor, né? Porque é o lugar que eles vivem, é o lugar da mente que eles vivem. É claro que dói, é claro que eles sofrem, mas não tem esse lugar de vitimismo na mente deles. Só na mente humana. Não existe vitimismo em um animal, entende? Não Exato. existe isso. Não existe E o vitimismo. vitimismo não resolve, não adianta nada. Eu sei que é complicado, mas ele não adianta. Ele não resolve a nossa dor, entendeu? Ele só mantém a gente na dor, né? Então Exato. existe um lugar além, que é esse lugar de amorosidade que traz uma compreensão também. Traz uma compreensão daquilo que eu, na visão do vitimismo, não consegui entender. Então, Exato. é vítima, no mundo ele é uma vítima sim, se ele sofre maus Sim. tratos, mas o papel dele de um animal está muito além disso. Sim. Então até para a gente, né, vendo, claro, hoje existem leis, as leis estão ali, né? Então não é deste lugar, estamos falando de um lugar mais profundo, sim, né? Estamos falando de como esse papel deste animal, como que ele, né? Uma coisa como a gente está vendo neste sentido. E nas comunicações, eu não faço muitas comunicações com animais vítimas, né, de maus tratos e tudo mais, mas as poucas que eu já fiz, se eu comparar com as outras, né, todas elas é sempre de um lugar de neutralidade e sem julgamento. sim. Então, eles não se sentem vítimas. Eles são vítimas perante aos nossos olhos, exatamente. Mas ele não tem o pesar. Eles estão a serviço de algo maior. Sim. Também. Sim. Né? Isso é muito legal, né? Isso é muito lindo. E até teve um tutor que estava, claro, num grande sofrimento, porque ele achou que a partida da cachorrinha tinha sido muito injusta, por erro médico, enfim, por muitas coisas, assim, mas ele estava num sofrimento muito grande, mas ele queria ficar naquele lugar de sofrimento. E tudo bem, por isso que eu falo, o vitimismo, ele não ele faz com que a gente não tenha ações para que a gente possa sair daquele lugar, né? Sim. E ele perguntou, né, uma das perguntas que ele queria que eu realizasse para a cachorrinha, para o eu superior dela, porque ela já tinha partido, se ela queria que ele vingasse, se ela queria justiça, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Se ele queria, porque ele já tinha ido, né, já estava em advogado, já estava, né? E aí ele perguntou para ela, mas você quer que eu continue? Você quer que eu continue? Não, você quer que eu lute por você, por justiça? Olha a resposta. A vingança é atributo humano. A sensação de vazio e dores profundas na alma é humana. Nós, animais, somos simples. Vivemos os fatos que a vida nos apresenta. E ela fala assim, eu sou um ser da natureza, que tem um início e um fim. Não reclamo, não grito por justiça, pois na natureza tudo é justo. O que torna a vida injusta são os pensamentos distorcidos dos homens. Né? Então, claro, isso não tira todos os acontecimentos, não desvalida tudo que a gente tem que fazer, que as leis, não é nada disso, né? Sim, com certeza. Tanto é que hoje os animais têm muitos direitos, até para entrar em hospitais, como eles são coterapeutas, hoje já tem direito àquele dia, né? Quando os animaizinhos, os tutores perdem o luto, né? Para eles terem o seu dia do luto. Então, assim, hoje as leis, elas precisam estar presentes, né? Para cada vez mais eles tenham os seus direitos como um ser, né? Que são. Sim. Mas é importante que a gente vá para este lugar
para que a gente possa sair do sofrimento, porque ele estava entrando numa depressão, ele estava num grau de ansiedade muito grande, porque ele queria fazer justiças com as mãos. E Sim. neste lugar, sem a gente conseguir colocar amor para uma situação que eu sei que não é fácil, mas a gente precisa ir neste lugar de mansidão, que é o que os animais nos convidam. Sim. A gente não vai... É difícil a gente sair, muitas vezes, do sofrimento, principalmente em situações assim. Eu não sei como que você pensa Não, sobre... eu concordo totalmente com isso. E, na verdade, essa coisa da gente não fazer nada porque tá no amor, isso ainda não é a verdade. Porque se a pessoa acha que ser amoroso é ser passivo a tudo que acontece, essa pessoa ainda não chegou nesse lugar de consciência una. Porque um ser que está dentro dessa mente una, ele fala não. Ele fala não, ele bota limites, inclusive por amor ao outro. Porque muitas vezes as pessoas nos fazem propostas que vêm deste ser machucado, desse ser ferido, e são propostas absolutamente indecentes, no sentido de, ó, eu tô num sofrimento imenso aqui, você quer vir sofrer comigo? Você vira para a pessoa e fala não, certo? Só que o que acontece é que a pessoa fala: ah, não, mas eu sou amor, então eu tenho que aceitar tudo, eu não vou fazer nada. Se eu for roubado, eu não vou fazer um BO na delegacia. Não, tem que fazer tudo que você sente que tem que ser feito. A questão é como é que eu lido emocionalmente com isso, mas não deixar de fazer o que você sente que tem que ser feito, entendeu? A questão é eu vou fazer tudo que eu sinto que tem que ser feito. E às vezes cada caso é um caso, né? Às vezes num caso pode ser mesmo que ele tem que processar o cara, pode ser, vai que a experiência deste ser que está lá, desse médico, por exemplo, ele não tem que passar por isso para aprender alguma coisa. A questão é só ele curar o emocional, mas o que ele vai fazer com isso, aí tem a ver com o aprendizado de um monte de gente, e se ele estiver bem, vai ser muito mais fácil ainda dele conseguir fazer o que tem que ser feito. Exato. Não é não é a passividade, porque senão a Não, gente vai para esse lugar de aceitar tudo, nunca. né? E Não. muitas vezes, na verdade, é ter ações, e às vezes o amor realmente é por limite. Totalmente. É Né? de onde vem essa ação, né? Exato, De onde vem essa ação? exato. Então, principalmente nestes lugares, né? Os animais também nos ensinam, até nas relações, a gente aprender a colocar limite. Né? Com certeza. Então, assim, quando temos animais com comportamentos muito desafiadores, né? Também ali sempre tem um ensinamento. Então, amor também é limite, com certeza, e temos leis exatamente para isso. Então, bem lembrado, essa colocação ela é perfeita. Vai para esse lugar de passividade, e não é a passividade. Não Né? mesmo. E não Não é. mesmo. Eu acho... Isso é a consciência mesmo. É a consciência una. Ela não vai te tornar uma pessoa passiva. Eu sempre brinco nela no meu canal. Você não vai virar uma bofada. Não é isso. Você só vai fazer as coisas sem essa conexão com esse ego, né? Que traz todo esse passado, trauma, dor, o vitimismo. Mas você vai fazer o que tem que ser feito, sim, né? E você vai estar com a mente muito mais clara para ouvir o que tem que ser feito. Muitas vezes não é o que o mundo acredita, né? Que um ser, entre aspas, bonzinho vai fazer. Mas é o que tem que ser feito. E você faz isso tranquilo, não de um lugar de dor ou de vingança ou de querer. Não, é o que tem que ser feito. Isso é o correto. Ponto. Exato. Entendeu? Porque não é concordar, que aí eu acho que a gente fala o perdão, né? Perdão não é Sim. concordar com Não. aquilo Nunca. que o outro fez. Nunca. Mas muitas vezes é o limite, é a gente estar num processo de mansidão aqui dentro, perante aquele sentimento que aquilo me fez eu sentir. Né? Com certeza. Então, fala muito mais sobre nós. Né? Sim. Então eu vejo a mente una, ela me ajudou neste processo de que tudo que acontece, que acontece, eu vou tentar trazer essa mansidão para os
meus sentimentos. Isso. Né? Não é concordar com tudo que está acontecendo, mesmo as coisas erradas, ou sei lá, seja o que for que aconteceu, não é concordar, mas é o que eu faço com tudo aquilo de ruim, né, vamos dizer assim, que está acontecendo aqui dentro. Porque não vai ser através dessa raiva, né, através desse ataque, né, vamos falar assim, que nós vamos entrar neste lugar de mansidão. Não vai. E essa paz. Não, né? E os animais nos ensinam isso lindamente. Né? Com certeza. Bom, eu não sei se você tem mais alguma questão para você, que você quiser colocar, que você lembre. Não, eu acho que é isso. E eu só queria lembrar nessa coisa que eu falei sobre a pessoa ferida ferir, que você até complementou muito bem, né, com isso que você recebeu. É isso, mas quando eu falo que a pessoa ferida ela fere, isso não significa que eu estou assinando no sentido de, ó, é ok fazer isso. Não, não é ok. Mas é importante a gente entender isso, até para que a gente consiga adquirir essa consciência e saia desse lugar de dor, entendeu? Consiga entender minimamente o porquê aquela coisa tão absurda, né, na nossa maneira de ver, aconteceu, entendeu? Mas não é, então se ele é uma pessoa que foi ferido, eu não vou fazer nada, Sim, eu não vou, né, sei tá. lá, tomar as medidas que eu tenho que tomar com Sim, relação à lei, né? exato. Não, vou fazer o que tem que ser feito, mas eu não vou ficar guardando aquele ódio no coração de querer ir lá e bater no cara, porque isso só vai piorar a situação, né? Eu vou continuar, na verdade, esse ciclo de dor que essa pessoa começou lá nos maus tratos, entende? Então Sim. eu faço isso de uma forma consciente, né? Sem fazer nenhuma ignorância, porque eu estou piorando a situação de todos, na verdade. Sim, sim. E eu vejo, eu falo assim, quando a gente fala muito com os animais, e aí eu vou assim, de uma forma geral, talvez fuja um pouco do assunto, mas nós devemos, né, até para que a gente possa, eu falo, se a gente quer ajudar alguém, ou um animal, que seja, vamos fazer alguma ação, seja o que for. E se não for através de ações, não vai ser nos alimentando de cenas ruins, né? Que nós vamos conseguir mudar alguma coisa. Pelo contrário, né? Então, eu falo assim, até esse trabalho, né, que eu atendo enlutados todos os dias, se eu não estou abastecida, eu não consigo entregar nada. Com Isso todo mundo, certeza. isso é para todo mundo. Então, eu acho que é importante que a gente comece a ter uma atenção no que a gente se nutre. E nutrição não é alimento, é o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu leio, né? E aí, quando a gente né, já começa a ser seletiva e pôr limites mesmo, até no que está chegando para nós, para nossa mente, a gente consegue, assim, também poder estar cheia, abastecida de alguma forma para ajudar o outro, né? E não estar mal, deprimida e se alimentando e nutrindo dessas coisas. Então, vamos sim fazer as nossas ações de ajuda, né? Mas Com sem nos certeza. mas sem, às vezes, essa nutrição, né? Algumas cenas que nos deprimem, não que ela não exista, não é ignorar também. Isso, a gente sabe que o que tem no mundo. Eu sou veterinária, não só via como assistia e atendia, né? Mas não é o ignorar, é a gente começar a também ter uma nova posição e postura neste, Com certeza, né? com certeza. Porque quando até você começou falando do autoconhecimento, dessa frase que todo mundo conhece, todos somos um, então a partir do momento que eu também começo a me abastecer mais de amor, eu estou melhorando o mundo. É Com uma energia certeza, um e pouco vai melhor. ajudar muito mais gente. Imagina o que acontece, uma pessoa que, né, resgata animais de rua, que você conhece muito, deve conhecer muita gente, né, que faz esse tipo de trabalho. Toda vez que um resgatado, né, é salvo,
essa pessoa vê, ela ajuda, mas ela pode se misturar com essa dor ao ponto de cair em Isso. depressão, por exemplo. E isso piora muito a situação dela. Então, se ela conseguir se manter nesse lugar da mente de tranquilidade ou de mínima paz, ela vai ter possibilidade maior ainda de ajudar mais animais. Porque se ela sofre com aquela dor intensamente, ela vai cair e não vai poder ajudar. Exato, Então, é importante isso. exato. Porque é o ajudar e o não salvar, né? Sim, E aí eu tô exatamente. abastecida, porque eu ajudo é isso, né? Eu vou também até sabendo o meu limite. Isso, Tá isso. pesado demais aquilo, eu tô tentando salvar todo mundo, a gente vai junto, né? Então, Uhum. é muito importante, quando a gente está falando dos animais, a gente precisa entender, e a mente una, ela te traz isso. O que é o meu limite? Até Uhum. onde eu estou realmente abastecida, não, tentando não julgar o que está acontecendo, tentando pôr um pouco de amor para tudo aquilo e não ficando na raiva, né? Buscando justiça a todo momento, É, né? Para que a gente possa estar cada vez mais abastecida, para que sim possa contribuir para o mundo, né? E assim a gente exato. vai sim, com certeza, ajudar os animais. Uhum. É isso. Ai, É isso. muito obrigada Querida. por receber Eu que agradeço. aqui, viu? Tenho certeza que Obrigada contribuiu mesmo. bastante. Eu sei que às vezes foge um pouquinho, talvez, né, do que você normalmente fala, mas Nossa, não, achei que foi é, perfeito. Achei que foi perfeito. E agradeço muito, porque foi perfeito, de tá, verdade. Foi muito perfeito. Era o que tinha que ser e eu acho que é o que as pessoas precisam ouvir. exato. Foi o que aconteceu aqui. Foi perfeito. Então, tá. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. E quem quiser, né, seguir a Marcela, ela tem um canal no YouTube. Uhum. Então Escola podem da Liberdade. Escola da Liberdade, né? Então, quem Uhum. quer conhecer um pouquinho mais, então fiquem aí o convite, viu? E Obrigada. muito obrigada por você Obrigada. ter estado aqui essa tarde comigo, viu? Obrigada, Com a querida. gente. Foi ótimo. Até mais. Tchau.